Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e nós estamos aqui para dar continuidade à nossa campanha O Caminho. Estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo dos Evangelhos, com o objetivo de terminarmos os Evangelhos até o final do ano e mergulharmos, vivermos uma imersão na vida, na obra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos agora em Mateus capítulo 18. E eu queria chamar a tua atenção mais uma vez para perceber a coerência histórica que existe de capítulo a capítulo, de texto a texto. Esse capítulo aqui, ele vai perguntar: quem é o maior no reino dos céus? E aí é respondido: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E ele começa a construir aqui o quanto pesado será o juízo para aquele que fizer tropeçar ou ser motivo de tropeço para qualquer um desses pequeninos, ou seja, para qualquer um dos seus discípulos. Um conceito, uma verdade que é valorizada na parábola seguinte. Olha a construção do texto, que maravilhosa. Ele começa a falar sobre o juízo que cairá sobre aquele que se tornar um motivo de tropeço para qualquer um dos seus pequeninos. E ele vai falar na parábola seguinte justamente sobre o valor de cada um. Não apenas o valor do que está perdido, mas o valor que cada um tem para todos. A importância de cada um dentro do reino de Deus. E, na continuidade, ele vai nos mostrar que essa preocupação para com o perdido, o valor que cada um tem no reino de Deus, não deve ser algo observado apenas pela figura do pastor, pela figura do líder, mas é um valor que deve estar presente na vida da comunidade. Tanto é que, logo depois da parábola que ele fala do valor de cada um dentro do reino de Deus, ele vai explicar como lidar com uma situação de pecado com o nosso irmão. Olha que interessante. A minha preocupação para com cada um dentro do reino de Deus, ela se demonstra na forma como cada um vai lidar com o próprio erro do próximo. E aqui ele vai dizer: primeiro, chama em particular, para que haja um tratar pessoal. Não havendo arrependimento, leva-se uma testemunha. Havendo uma testemunha desse tratar e havendo arrependimento, o texto fala: a questão está resolvida. Olha que maravilhoso. Havendo uma testemunha, uma conversa, o tratar, o arrependimento, a questão está resolvida. Uma vez assunto não resolvido, deve-se então se procurar a igreja, e esse assunto deve ser levado à igreja. Se não ouvir a igreja, esse irmão não deve ser considerado cristão. Porque se eu não ouço meu irmão, se eu não ouço meus irmãos, se eu não ouço a igreja de Cristo, não posso de maneira nenhuma ser considerado um bom cristão. Porque um bom cristão, ele ama a correção, ele ama o ensino, ele ama a verdade e ele quer ser tratado para crescer a imagem e a semelhança de Jesus. Então, olha que lindo como Jesus vai mostrar a dinâmica da preocupação e do cuidado mútuo. Como cuidar uns dos outros, como tratar das questões e lidar com o erro uns dos outros. E ele vai completar, contando a história de quando Pedro pergunta: tá, mas quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Segundo a lei, 3 vezes por dia. Pedro já se acha acima do padrão da lei e fala sobre 7 vezes. Jesus então finaliza dizendo 70 vezes 7. É impossível de se contar quantas vezes você deve perdoar por dia. Não se coloca um limite, não se coloca um número. O 490 vezes pode, de alguma maneira, estar relacionado a algo que é incontável ou ao ano do jubileu, que é o 50º ano, né? Aquela coisa do dia do perdão, da graça e da liberdade. Então, que Deus nos ajude a entender
a beleza, a profundidade, o comprometimento desse capítulo na nossa vida de comunhão. Deus te abençoe e até a próxima.